Bom dia, sabadamos, mais um dia do desafio. Bora aprender mais sobre Deus. Bom dia, Silvia. Tem um louvor novo para vocês ouvirem. Bom dia, mãe. Bom dia, Ana. Só uma fase, logo vai passar. Bom dia, Fabiana. Bom dia, Letícia. Bom dia mais uma vez, nesse sábado maravilhoso, que seja um dia abençoado pelo Senhor, que a gente possa sentir a presença dEle. Hoje eu quero já começar convidando o Espírito Santo para se fazer presente conosco aqui nesse momento. Pai, acorda aquelas mulheres que estão dormindo, mas que o Senhor quer falar com elas nessa live. Traz as pessoas certas, Senhor. Espírito Santo, Tu tens liberdade para fluir nesse lugar. Pai, essa casa é Tua. As vidas que estão aqui são Tuas, Pai. É o Senhor quem fala com elas, que eu seja um canal limpo. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, abrir a mente de cada uma delas, abrir o coração de cada uma delas, que eu possa ser usada como resposta para aquilo que elas, para as dúvidas que elas têm carregado. Que o Senhor possa trazer uma palavra de conforto, de renovo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Como vocês estão nesse sábado? Eu estava aqui folheando a Bíblia, pedindo ao Espírito Santo para conduzir e para falar com vocês aquilo que Ele quer falar. E que eu fosse um canal limpo. E aí, eu lembrei de Apocalipse. Em Apocalipse 3, no versículo 15, fala assim, ó. Conheço tuas obras, sei que não és frio nem quente. Antes fostes frio ou quente. Assim, porque tu és morno e não és quente nem frio, estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. É forte esse versículo, ele é bem forte, mas ele nos chama para um lugar de posicionamento. É onde Deus está falando assim, ó, conheço as tuas obras. Como que você sabe se uma pessoa é de Deus ou não é? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Como que você identifica um mendigo na rua? Como que você sabe que aquela pessoa é moradora de rua? Pela roupa dela, não é?
pela aparência, pela feição. E mais assim, o primeiro contato visual é pela roupa. Você olha para aquela pessoa vestida daquele jeito e você sabe que ela é morador de rua, certo? Como que a gente sabe que é a tia do coque? Quem aqui conhece alguma tia do coque? Ontem eu recebi aqui na minha casa, eu tive a honra e o prazer de receber na minha casa uma tia do coque. Uma mulher muito usada por Deus, assim, uma mulher que eu admirei, assim, desde o primeiro dia que eu conheci ela. E ela é uma mulher que, meu Deus, a gente chega perto dela e a gente sente a presença do Espírito Santo. Você olha pra ela, você sente, é surreal. Você olha pra ela, você sente o Espírito Santo dela. E como você sabe que é uma tia do coque? O cabelo, coque, saia longa, cheia da unção, cheia da presença, com Wi-Fi direto, Wi-Fi com Deus assim, ó, conexão limpa, direta, aonde ela fecha os olhos, ou de olhos abertos, ela começa a falar coisas específicas entre você e Deus. Aí você fala, como ela sabe? Não tem como, se não for Deus. E a gente fez um café, ela ficou aqui das 3 à meia-noite. E por mim, a gente ficava mais, tipo, tinha mais assunto. Pensa numa mulher usada por Deus. E eu me emociono, gente, de falar que eu recebi na minha casa, sabe por quê? Porque assim, eu vou entrar nesse contexto aqui dessa palavra. Durante muito tempo, desde quando eu vim aqui para Ubatuba, aqui pela aparência é a paz que transmite, isso mesmo, né? Desde quando eu vim aqui para Ubatuba, eu sempre fui muito sozinha, né? Eu nunca tive muitos amigos. Eu nunca tive muitos amigos a minha vida inteira. Sempre fui mais reservada, de poucos amigos. Mas quando eu vim para Ubatuba, e aí comecei a namorar com o Thiago e tudo mais, o Thiago também não tem amigo. Não tinha amigo. Então, sempre foi eu, o Thiago e o Adrian. Sempre. A gente nunca recebeu ninguém na nossa casa daqui. Eu já recebi algumas amigas, 2 casal de amigos, que é de Pouso Alegre, que vieram pra cá. Mas amigo nossos amigos, tá aqui em casa, não tinha, porque a gente não tinha nenhum casal de amigo, nem ninguém pra conversar, nem nada. E foi assim durante 3 anos. Até que um dia, eu com o Thiago, a gente conversando, eu falei, amor, vamos começar a orar, pedindo a Deus para Deus apresentar para nós os amigos dele. Porque a gente tá tão sozinha, né? Às vezes eu não quero ser mentor, às vezes eu quero ser mulher. Às vezes eu quero falar coisa de mulher. Às vezes eu quero falar, sei lá, sobre cabelo, eu quero falar sobre roupa, eu quero falar coisa de mulher. E não tem uma mulher que eu possa falar. Não tem uma pessoa com quem eu possa conversar, com quem... E as pessoas que se aproximavam, gente, isso que é o bom de você ter dom de discernimento de espírito. Porque quando você tem dom de discernimento de espírito, a pessoa tá mentindo pra você. O Espírito Santo tá contando, tá falando a verdade no teu ouvido. A pessoa tá assim, todo mundo ama aquela pessoa, todo mundo abraça aquela pessoa e todo mundo gosta dela. E aí quando a pessoa chega perto de você, o Espírito Santo revela tudo que tá oculto. E tudo que ela pensa, tudo que ela... E aí você... não tem como ser amiga dessa pessoa. Então esse é um dos outros motivos por qual eu também ficava muito sozinha. Por quê? Porque o Espírito Santo já ia me mostrando o que tem por trás. Qual é a intenção, por trás da intenção que aquela pessoa estava se aproximando.
que muitas das vezes a pessoa não estava se aproximando de mim por quem eu sou, pela Chauane, mas ela estava se aproximando pelo que eu posso oferecer. E eu nem estou falando de oferecer algo material, algo financeiro, não. Eu estou falando de oferecer uma consulta grátis, de oferecer, de resolver um problema dela e ela estava se aproximando só para resolver aquele problema e ir embora. Enfim, existia uma má intenção por trás daquela aproximação. Então a gente ficava muito sozinho, porque eu já falava, ixi, não dá. E fulana também. Então a gente ficava muito sozinho. Eu falei, amor, vamos orar para Deus aproximar os amigos dele, porque às vezes eu quero falar coisa de mulher e às vezes você quer falar coisa de homem. Você quer conversar com um homem. E não tem. E aí a gente começou a orar, pedindo a Deus para aproximar os amigos dele. E beleza. E aí passou um tempo, Deus pediu para eu parar, passou bastante, uns 6 meses, eu acho, gente. Deus pediu para eu parar, vocês já sabem, né? Parei, entreguei tudo. Foi muito difícil, foi desafiador. Ainda está sendo, muita coisa ainda é difícil, ainda é desafiador, porque eu ainda estou vivendo o processo. O processo já acabou, você está gratiluz. Não. Eu ainda estou vivendo muitos processos, muitos. E aí Deus começou a falar, e aí aonde a gente ia, Deus cercava a gente. E Deus falava, e Deus dava palavra, e Deus dava estratégia e direcionamento, e não faz, e não sei o quê. E aí de repente um dia eu tava no culto, já contei aqui pra vocês também, de repente eu olhei pra trás, a Rafa tava lá, aí ela olhou pra mim, tipo, fez assim, né? Eu não entendi nada, eu sei que acabou o culto, eu tava saindo, ela pegou na minha mão, falou, Deus mandou eu dizer pra você. E começou a orar, e aí ela orou, falou coisas específicas do Senhor. E eu saí de lá, assim, impactada com aquilo. Depois ela mandou mensagem durante a semana, olha, a gente vai fazer uma campanha no monte, você quer ir? Eu senti de te chamar. Por quê, gente? Porque você não chama qualquer pessoa pra ir no monte. Você não sai gritando, gente, tem monte, vamos. Não é assim. Deus vai dando direcionamento específico para chamar pessoas específicas para ir no monte. E aí eu peguei e falei, tá, vamos. Perguntei para Deus se era para eu ir. E aí eu lembrei, deu pequenininha, subindo no monte, blá blá blá. E aí eu fui. E aí comecei a ir. E aí, gente, Deus começou a apresentar os amigos dele pra gente. E aí Deus fez uma conexão entre eu e a Rafa surreal. E ele falou sobre essa conexão. O porquê que ele fez, o que ele... Nossa, é surreal. E aí a gente conheceu a Rafa, a família dela. E aí quando vê, a gente conheceu o Gustavo, a Neia, que tá aqui também. E aí a gente conheceu o Jesus, que tem um... que ele chama Jesus, tá? É o nome dele. Conheceu o Jesus. E aí a gente conheceu... Aí ontem a tia do Coque veio aqui em casa e ficou aqui a tarde inteira. E a gente falou de Deus, e a gente orou, e a gente tomou café, e a gente comeu, e a gente deu gargalhada, e a gente deu risada, e a gente se divertiu. E, cara, se eu puder falar uma coisa pra vocês, orem para que Deus apresente os amigos dele pra vocês. Porque sentar na mesa com os amigos de Jesus é diferente. Gente, é diferente. Você sai da mesa, você não quer sair da mesa. Sabe quando você não quer que o dia acabe? Eu não queria que o dia ontem acabasse. Eu não queria. E outra, a Dai falou que eu e meu marido estamos nesse processo. Segunda, vamos começar um curso de casais na igreja. Tenho fé que lá Deus vai mostrar os seus amigos. Amém, Dai. Só que não é porque a pessoa tá na igreja que ela é amiga de Jesus, tá? Porque o diabo também entra na igreja. Só tô falando pra vocês assim, orem. Deus, me apresente os seus amigos.
e afasta de mim os que não são, para que vocês não se machuquem com pessoas que estão dentro da igreja, mas que a igreja não está dentro delas. Então nós oramos, Senhor, apresente os teus amigos, pessoas que são suas amigas, pessoas que o Senhor confia, pessoas, apresenta eles para nós. Aí tem a Su também, ó, tem a Su, tem o marido dela, a Su já era minha aluna, mas era só aluna. Aí a gente se aproximou também, e aí Deus vem apresentando os amigos dele. E quando você senta nessas mesas, é diferente, gente, é diferente. Por quê? Porque o Espírito Santo se move. Você não quer que a mesa acabe, você não quer que o café acabe, você não quer que o dia acabe. A conversa, você sai da mesa assim, eu deitei na cama, eu tinha tomado medicação, que eu tô tomando remédio pra sinusite. Eu tô bem melhor já, né? Olha só. Mas eu tava elétrica. Eu tava energizada. Eu acordei de manhã assim e eu dormi um sono tão gostoso. E quando eu acordei, teve uma hora que eu tava meio que delirando, acordando. Sabe quando você tá acordando, dormindo? E eu durmo com 2 travesseiros. Eu durmo com um na cabeça e eu abraço o outro. E eu tava abraçada nesse travesseiro de um jeito diferente. E eu sentia Deus me abraçando. Eu senti o abraço dele. Gente, foi tão gostoso. Eu fui preenchida por um amor tão surreal, tão, sabe? E eu falei, meu Deus, eu não quero sair daqui. Me deixa aqui. Acho que Deus falou assim, deixa eu dar um pontapé nela, senão ela não vai acordar, não vai levantar para fazer a live. Vai ficar só deitada aqui. Mas eu queria ficar lá, abraçadinha assim. E é tão bom, gente. É tão bom sentir a presença de Deus. É tão bom você se sentir amada. Você saber que, independente das dificuldades, das lutas, dos momentos que a gente passa, que tem alguém olhando por nós. Que tem um Deus ali que nos ama. Que tem um Deus ali, sabe? E eu me emociono porque eu quero que vocês experimentem disso. Eu quero que vocês sintam isso. Hoje eu acordei e vi no grupo até uma mensagem da Dai que ela falou que o filho dela não estava dormindo e estava chorando e o filho dela não conseguia descansar, e aí o Espírito Santo conduziu ela a repreender e a falar, sai daqui, diabo. Sai em nome de Jesus. E quando ela falou isso, o filho dela dormiu. Então, se vocês não estão experimentando da boa, perfeita vontade de Deus, do cuidado dele, do Espírito Santo guiando, porque o inimigo se levanta mesmo, ele é afrontoso mesmo, mas maior é aquele que está conosco do que aquele que se levanta contra nós. E eu tava assim, e a gente falando do mundo espiritual, porque tem muita coisa que eu tô aprendendo, gente. E eu tava assim, meu Deus, como eu estava nua no mundo espiritual, como eu estava nua, crua. Mas é pela tua bondade, pela tua misericórdia. Vocês não estão vendo Deus trabalhando, Deus agindo, Deus fazendo, Deus conduzindo, Deus livrando, Deus conectando, Deus desconectando. Porque é isso, Ele conecta, Ele desconecta, Ele tira. Tem gente que manda mensagem no meu direct que eu sinto repulsa em responder. E eu não respondo porque eu sei que não é de Deus. Quando eu vou responder, o Espírito Santo ele fala não. E tem gente que a pessoa mal manda mensagem, se eu estiver vendo, eu já estou respondendo.
Por quê? Porque quem é do Espírito discerne as coisas do Espírito, quem é da carne discerne as coisas da carne. Você pode olhar para uma tia do coque e falar, é só uma tia do coque. Porque tá na carne, mas se você for do Espírito, você vai ver o Espírito Santo ali, ó, vivo naquela pessoa. Mas vivo nela porque ela se entrega ao Espírito, porque ela renuncia. É um povo que não deixa o fogo se apagar. E a gente estava falando sobre isso ontem, que é uma geração que não se conforma com pouco. É uma geração que não tem preguiça espiritual. Às vezes você vira e fala assim, eu não tenho tempo para entrar no... Peraí. Eu não tenho tempo para entrar no secreto com Deus. Eu me programo, mas eu não consigo, mas é difícil, mas... Gente, você tem tempo para ir na academia. Você tem tempo para ficar no feed do celular, rolando o celular. Não é que não tem tempo, é que é uma guerra mesmo, é uma batalha. Da mesma forma que você se levanta para entrar no secreto e falar com Deus, o diabo se levanta para te distrair, para não permitir que isso aconteça. Porque ele sabe que a partir do momento em que você parar de falar com pessoas e começar a falar com o único que pode resolver, que é Deus, ele vai perder espaço. Ele vai perder, a porta vai se fechar para ele. Ele não vai poder agir, ele não vai poder fazer. Então ele vai colocar distrações. E esse pessoal do coque é um pessoal que ela vai às 3 horas da manhã orar na igreja todo sábado. Quer dizer, ela ficou aqui até meia-noite e às 3 da manhã ela ia para a igreja orar 1 hora de joelho. E, mas eles vão de carro. Ela estava sem carro. Eles iam de bicicleta no frio, sozinho, de madrugada. Ela e o marido dela abria a igreja para orar de madrugada na igreja. É um pessoal... Sabe por quê, gente? Deixa eu falar uma coisa para vocês. No secreto não tem holofotes. No secreto não tem plateia. No secreto não tem audiência. No secreto ninguém tá vendo. No secreto é você e Deus, Deus e você. Não tem mais ninguém. Não, ninguém vai bater palma. Às vezes a gente tá tão acostumado a fazer as coisas com necessidade de aceitação e aprovação. Eu quero fazer para me sentir amada, eu quero fazer para me sentir aprovada. Só que se eu entrar lá, ninguém vai ver. Ninguém vai saber. E Deus conhece a intenção do teu coração. Se você entrar com essa intenção, eu fui, gente. Eu entrei. Para você se mostrar depois, para Deus e nada é a mesma coisa. Nem entre. Ou entre, porque talvez você entre e ele te moa lá. E ele te quebre lá. Mas vocês estão entendendo o que eu tô falando? A gente precisa reacender para essa geração de fogo. A geração que renuncia os prazeres da carne. A geração que ora. Geração que jejua. Geração que levanta nas madrugadas. Que se põe de pé. Às vezes sua vida está um caos. Seu financeiro está destruído. E se eu falar para você assim, faz uma campanha 7 dias de oração às 3 da manhã, põe seu celular para despertar, levanta, vai para a sala. Apresenta a Deus as tuas contas, as tuas dívidas, apresenta ao Senhor, coloca nas mãos dele. Faz essa campanha, porque, presta atenção, quando a gente ora, nós estamos movimentando o céu. Quando você jejua, esse jejum de 40 dias, nós não estamos movimentando aqui o campo físico. Nós estamos movimentando o campo espiritual.
Só que para movimentar o campo espiritual é renúncia, jejum, oração, entrega, santidade, estar em santidade. Vocês sabem o que é estar em santidade? Vocês sabem o que é buscar a santidade? Vocês sabem? Quem sabe o que é buscar a santidade? Ninguém sabe, gente. Buscar a santidade é você buscar andar nos caminhos do Senhor, é buscar andar o mais correto possível, é buscar estar cada dia mais alinhado com a palavra. Não guardar mágoa, não guardar rancor, perdoar rápido, se vestir de forma que agrade ao Senhor, não sentar na mesa dos escarnecedores, não mentir, não enganar, não roubar, estar correta. É você buscar andar cada vez mais parecida com Jesus. Isso é buscar andar, estar em santidade. É renunciar os prazeres da carne, coisas que não agradam a Deus. Ah, mas eu gosto, mas não agrada a Deus. Não é sobre mim, é sobre Ele, mais conectado com Deus, isso. Não é sobre mim. Gente, tem um monte de coisa que eu gosto e que eu renunciei. Mas por que você renunciou, Chá? Porque é melhor agradar a Deus do que agradar aos homens. É melhor agradar a Ele do que agradar a mim mesmo. Mas quantas pessoas estão dispostas a fazer isso? Quantas pessoas estão disponíveis para fazer isso? É renunciar convites. A gente recebe convites para ir em lugares. E o Espírito Santo fala não. Eu lembro uma vez que eu recebi um convite para ir no aniversário. Pensa num aniversário de rico. Pensa no aniversário chique. Quem aqui já foi no aniversário de rico? Eu acho que eu nunca fui no aniversário assim, porque esse ia ser rico, rico mesmo. O mineirês. Rico mesmo. Tipo assim, eu falei, meu Deus, não tem nem roupa pra ir nesse lugar. Eu falei, com que roupa eu vou? Não tenho nem como estar vestida, Senhor, que roupa que põe pra ir nesse trem? Vou ter que alugar uma roupa. Aí eu falei pro Thiago assim, amor, você quer ir? Ele, eu quero, vamos? Aí ele, você quer? Aí eu senti um incômodo. É muito estranho, gente, mas eu sinto um incômodo. Eu falei assim, não sei, eu tô um pouco incomodada. Aí ele já sabe. Aí ele, amor, se o Espírito Santo não quiser, a gente não vai. Eu falei assim, não sei. Aí, mas eu tava meio na dúvida. Aí eu falei, tava meio assim, né? Vou, não vou. Aí a minha carne gritava, vai ser uma mega de uma festa, vai ser aniversário de rico, vai estar tudo chique, vai ter a melhor comida, o melhor buffet. Tipo, você vai ter uma experiência surreal com as melhores comidas e tudo mais, e só gente bonita, e vai. E minha carne louca pra ir. E o meu espírito entristecido. Eu falei, meu espírito tá triste. Eu tô incomodada. Aí, vai, não vai, tinha que confirmar presença. Eu falei, e aí, amor, vai, não vai? Ele, então vamos. Aí a minha carne gritou, vamos então. Então vamos então. Aí eu peguei e fiz o quê? Confirmei, mandei mensagem pra pessoa e falei assim, ó, pode confirmar, a gente vai. Gente, olha que coisa feia que eu fiz. Não façam isso, tá? Não façam o que eu fiz. Confirmei, porque é um buffet, é por pessoa. Confirmei. Chegou no dia de ir. O Thiago chegou do quiosque, porque era no sábado. Ele chegou do quiosque. Aí eu olhei pra ele. Ele olhou pra mim.
Eu falei assim, amor, eu não quero ir. Ele, eu também não. O Espírito Santo tá me incomodando. Eu falei, tá me incomodando também. Eu falei, ai, não vamos não. É feio isso que a gente vai fazer, porque a gente confirmou a presença. Eu não gosto disso, gente. Não gosto, não é meu. Se eu falei que eu vou, eu vou. Se eu falei que eu não vou, eu não vou. Mas eu falei, tá, eu não quero ir, amor. Não, não é um ambiente que eu quero estar. Não quero. Eu também não. Eu falei, então não vamos. Eu falei, a gente não foi, gente. Eu falei, meu Deus do céu, o dia que eu encontrar com essa mulher, ela vai falar alguma coisa. Dito e feito, ela falou mesmo. E aí eu pedi desculpa, tudo. Falei, nossa, me desculpa. Acabou que a gente não foi. Me perdoa e tal. Mas assim, não façam isso. Não confirmem as coisas, ainda mais em buffet, e não vá. Mas eu renunciei um prazer e um desejo da minha carne para agradar a Deus, para agradar ao Espírito. Que ele falou, não vai, que não é ambiente. Eu não sei o que ia acontecer, gente. Eu só dei ouvido ao Espírito Santo. Eu só dei ouvido ao Espírito Santo. Porque não dá para você servir a dois senhores. Servir a Deus requer renúncia. Por isso que o versículo fala, que é em Apocalipse 3:15. Conheço tuas obras. Como que você conhece o mendigo? Pela roupa que ele está vestido. Como que você conhece a senhoria do coque? Pela roupa que ela está vestida. Pelo jeito que ela anda. Pela energia. Quando vocês chegam perto de um mendigo, o que vocês sentem? Eu sinto aflição, angústia, dor. É um sentimento assim pesado, uma opressão sobre aquela pessoa, sobre aquele lugar, sobre uma opressão assim, ó. Espiritual. Quando você chega perto de uma tia do coque, meu Deus do céu, eu falei pra ela assim, dá vontade de pegar ela e falar, mora aqui em casa, fica aqui, porque é uma presença tão gostosa, é tão bom, é tão gostoso você estar perto das pessoas que são pessoas de Deus. Você chega perto da pessoa, você pode estar angustiada, aflita, você pode estar com raiva, você pode estar nervosa, mas a presença do Espírito Santo vai acalmando você vai se acalmando. As setas do diabo vão se desfazendo. Deus vai entrando no ambiente. É diferente. Você sente. Saudade de encontrar a tia do coque. É bom. A irmã do coque, a tia do coque, a mulher do coque, a mulher do saião. Cara, é bom demais. Por quê? Conheço tuas obras. Só de ver, só de olhar, já conheço quais obras aquela pessoa tem. Quando você olha para um cara, quando você olha para um homem, que esse homem é mentiroso, que ele trai a esposa. Quando você conhece um casal, aí tem a mulher, é sempre a esposa do fulano, né? É a esposa do Tiago. Você perde teu nome, né? Você nunca mais vai ser... Como é que fala? Eu nunca mais fui Shawane. Eu me tornei a esposa do Tiago. Porque é assim que a gente fala, né? A esposa do fulano. Aí você conhece um casal. Aí você fala assim, a esposa do fulano. Nossa, aquele cara lá, ele trai ela de manhã, de tarde. Nossa, o marido dela não vale nada. Essa não é as obras desse homem? Como que a gente conhece aquele cara? Como um homem que não vale nada. Por quê? Porque as obras dele não valem nada. Aqui, Rafa, eu sou a tia Peteca, mas ainda vou ser a tia do coque. Em nome de Jesus, eu declaro que também nós seremos as jovens do coque. Vamos falar que a gente é jovem, né, gente? Eu tenho 36, estou jovem ainda. Jovens do coque, seremos as jovens do coque. Aqui, ó, eu já tô de coque aqui, ó. Que é já pra ir chamando, entendeu? Que é já pra ir ligando na terra pra ser ligado lá no céu, em nome de Jesus. Quem mais quer ser a jovem do coque? Já vai declarando eu. Quem quer ter os frutos do Espírito Santo assim, ó, visíveis em vocês? Morri, é verdade. Já começa a declarar.
Que Deus já tá lá com o caderninho e a canetinha assim, ó. Fulana disse que sim. Ciclana disse que sim. Ciclana não respondeu. Deus já vai anotando, viu? Ó, já anotou o nome da Neia. Neia anotada. Então vai ser a jovem do coque. Vai ter que acordar de madrugada. Vai ter que jejuar. Vai ter que... E é assim, gente. E é assim, em nome de Jesus. Eu quero. Pode anotar meu nome, Senhor. Eu quero. Então, como que você conhece as obras desse homem? Pelos frutos que ele dá. Como que você conhece a tia do coque? É só pelo cabelo e pela roupa? Não. É pelos frutos que ela dá. É pelos frutos do Espírito que são visíveis na vida dela. Então, aqui fala, conheço tuas obras. O Senhor conhece as tuas obras. Ele conhece todas as suas obras. Sei que não és frio e nem quente. Antes fostes frio ou quente. Que ele está falando aqui, ó. Conheça as tuas obras. Sei que não é frio nem que é quente. Mas antes você fosse ou frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Deus está nos chamando para um lugar de posicionamento, aonde ou você serve a Ele, ou você não serve. Porque se você for morna, se você ficar morna, você vai ser vomitada. A gente não está falando sobre religião, a gente está falando sobre seguir a Jesus, a gente está falando sobre a Bíblia, seguir os mandamentos de Deus. Não dá, Deus está falando aqui, ó, não dá para você orar, jejuar, dobrar teu joelho, ir na igreja, ir na balada, encher a cara, ter relação com vários homens, fumar, beber, se drogar. Ou então, esse aqui é o extremo, né? Você vai na igreja, ora, jejua e blá blá blá. E aí sai da igreja, fala da vida dos outros, é fofoqueira, causa intriga, é uma cobra, é invejosa. O que mais, gente? Me ajuda aí. O que mais? Fala aí, mas me ajuda aí. O que mais? Mentirosa, mente, adora dar um jeitinho brasileiro, passar a perna nos outros, tirar vantagem, se aproxima dos outros por interesse. Aí Deus tá assim, compra e não paga, isso, compra e não paga, tá lá na igreja, e outra, tá lá, Deus me prospera, eu tô passando uma dificuldade financeira gigantesca, e não sei o que, mas compra e não paga, é caloteiro, e tá dentro da igreja. Ouvir música gospel e ouvir música secular, causar divisão entre irmãos, briguenta, me ajudem, isso mesmo, falsa, a minha avó, até minha avó aprendeu a responder aqui, eita glória, ser falsa, não dá. Eu lembro de uma história que eu vou contar aqui pra vocês sem citar nome, tá? De uma pessoa que falou pra mim assim, que ela tava indo num ciclo de oração. E que nesse ciclo de oração tinha líder, presta atenção no que eu vou falar pra vocês, julgadora, obrigada, é isso mesmo. Eu era, tá? Quando Deus mandou eu parar, que me levou lá pro secreto pra me moer, pra descer a chinela santa, ó, chinela santa, presta atenção. É chinela com amor e carinho, é a chinela santa. Ó, já criei um negócio aqui, ó, chinela santa. Deus falou pra mim, você é julgadora. Eu falei, não sou, é sim.
Você olha para os outros e você julga. E outra, eu tava, além de julgar, eu tava na soberba. Sabe por quê? Porque aí tem o dom do Espírito Santo, que não é um dom meu, é do Espírito Santo, que é o dom de discernimento. E eu usava esse dom para julgar outras pessoas. E eu julgava aquelas pessoas e me sentia maior e superior a elas. Gente, olha que horror. Chau, você gente, sou carne, tá? Não olhem pra mim, porque se vocês olharem pra mim, vocês vão se decepcionar, porque eu sou carne, eu peco, eu erro, eu tenho maus pensamentos, eu tenho maus comportamentos. Eu sou igual a vocês, de carne e osso, eu faço tudo que você... Não exatamente, né? Mas vocês erram, eu também. Daí eu ainda tô melhorando. O Espírito Santo tem me dado várias chineladas santas. Amém! E é isso, é você reconhecer. Porque quando nós confessamos, nós recebemos cura. E eu julgava, e eu usava esse dom para julgar as pessoas. E eu me sentia superior a ela lá. Ela não vê, ela não sabe, mas eu vejo e eu sei. E o Espírito Santo lá assim, deixa eu tirar o dom de você pra ver. Você tá achando que você é quem? Você é pó. A mesma bala que te fere a outra pessoa. O amor de Deus por mim, por você e pelo mendigo é o mesmo. É o mesmo. Ele não me ama mais e te ama menos. Ele não te ama mais e me ama menos. Ou ama menos aquele que não tem condição. Não, o amor dele é o mesmo por todos nós. Deus ama a todos. Todos. Chau, Deus ama a pessoa que está na balada? Ama. Chau, Deus ama a pessoa que está na droga? Ama. Chau, Deus ama um assassino? Ama. E o quanto é difícil você falar, Deus ama um assassino. Deus ama aquela pessoa que matou o meu pai. Aquelas pessoas que mataram meu pai, Deus ama a vida delas. Mas como que Deus pode amar a vida dela, pode amar elas, se elas tiraram a vida de quem eu amo? Dá um bug na cabeça, né? Até você entender que Deus ama a todos. O que Ele odeia é o pecado que aquelas pessoas praticam. Então Deus ama todo mundo. O que Ele não gosta é do ato, é do pecado que é praticado. É disso que Ele tem repulsa, é disso que Ele tem. Mas da vida da pessoa, Ele ama. Então Deus ama a pessoa que é falsa, julgadora, mentirosa. Ama. O que Ele repudia? O pecado que ela pratica. Aqui nossa soberba é tão grande que julgamos, condenamos e ainda decidimos quem vive e quem morre. Isso mesmo. É isso mesmo. E eu tava nesse lugar de soberba, de me achar superior, de me sentir melhor. Só que assim, gente, presta atenção. Por fora, era um doce. A soberba, ela tava aqui dentro. Por quê? Porque eu não saía gritando na rua assim. E talvez isso seja uma chave para vocês. Era sutil, até para mim mesma, porque eu tava cega. Eu não me via assim. Eu não achava que eu era soberba, nem nada disso. Então, eu saía na rua, tava tudo ok. Aí eu via alguma coisa, nossa, olha lá, a pessoa não vê, eu vejo. Ah lá, mas ela faz errado, eu faço certo. Ah lá, mas ela tá na macumba e ela tá invocando outros espíritos e eu sou de Deus, então eu sou melhor do que ela. Porque eu busco a Jesus, eu conheço a verdade, ela não conhece. Ah lá, o diabo trabalha na vida dela, então eu sou melhor do que ela. Eu me achava melhor do que as outras pessoas por ser cristã. Por ir na igreja, por fazer devocional, por dobrar o joelho e orar. E aí acho que Deus olhava e falava assim, coitada. Coitada. Melhor do que quem?
Não é porque você está na igreja, não é porque que você é melhor do que a pessoa que está lá batendo tambor, não, minha filha. Porque Deus ama a vida daquele que está batendo tambor também. Ele repudia o pecado que ele pratica. Mas a alma, ele ama também. Da mesma forma que ele te ama. Ninguém é maior do que ninguém. Bem assim, eu tenho esses pensamentos, mas não tinha discernimento, não percebia justamente. E eu também não percebia, gente, se não é a graça e a misericórdia do Senhor de me levar para o secreto e de falar comigo no secreto. E eu tô contando a ponta do iceberg, tá? Porque o buraco é bem mais embaixo. Coisas horrorosas, absurdas, pensamentos horríveis que eu tinha. E do Senhor jogar merda no ventilador, no meu ventilador, e eu olhar para tudo aquilo. E eu já li o versículo para vocês aqui, que Deus vai trazer à memória as más obras que fizestes, para que e vocês sentiram nojo do que fizeram. E aí foi esse o sentimento que eu tive, de nojo, de olhar para mim e falar: meu Deus, como eu sou suja. Meu Pai, Deus, eu não quero ser assim. Me perdoa, me limpa. Então eu vi aqui acho que a Ana perguntando. Às vezes tenho comportamentos e pensamentos que sei que são errados também. Como mudar isso? Secreto. Entrando no secreto, confessando para Deus, porque Deus já sabe, mas você precisa confessar para Ele: Deus, eu pensei isso, Deus, eu tenho isso, Deus, eu sei que isso é errado, Pai, eu não sei como mudar, me ajuda. E depois arrumar uma pessoa, se tiver uma pessoa de confiança, para você confessar, para receber a cura. Mas como que eu mudo isso? Deus. Gente, quem convence o homem do arrependimento, quem muda o caráter, a índole da pessoa, é o Espírito Santo. Não existe técnica de hipnose, constelação e papagaiada toda que vá mudar o caráter de alguém. O único que consegue e que pode mudar o caráter de um homem, de uma mulher, de um ser humano é o Espírito Santo. Então qualquer mudança de caráter, de índole, que você queira mudar em você, é você entrando no secreto e falando com Deus. E Ele vai tocar na tua carne. Ele vai tocar na tua alma. Ele vai trazer à tona. E o bom, gente, é que no secreto, eu já falei pra vocês, é você e Deus, Deus e você. Ninguém vai saber de nada. Eu tô contando pra vocês porque eu sou bocuda. Tô contando pra vocês porque é pra vocês aprenderem com o meu erro. Para vocês verem o quanto eu errei e o que eu fiz para sair desse lugar. E quem fez? Que foi Deus. Porque entenda uma coisa, vamos fazer uma separação aqui para vocês entenderem uma coisa, tá? Deus deixou recursos para nós aqui na Terra. Ele deixou terapeuta, ele deixou psicólogo, ele deixou psicanalista, ele deixou médico, ele deixou tudo. Tudo é dele, porque tudo foi ele que criou. Então ele deixou recursos para nós. Tem coisas que o diabo criou também, né? Mas Deus deixou recursos para nós aqui, para tratar a nossa alma. Agora, para tratar o nosso espírito, é só o espírito. Então tem coisas que eu preciso, sim, de passar no psicólogo, passar na terapeuta, de ter uma mentora, mas tem coisas, tem camadas, tem lugares que é só o Senhor quem acessa. É só o Espírito Santo quem acessa. É só Ele quem traz à tona, é só Ele quem muda. Só Ele. Já o que eu preciso fazer? Estar disponível. Senhor, igual eu vi, eu poderia ter visto tudo aquilo e falar: beleza, tá bom, vou continuar do jeito que eu tô. Mas eu olhei tudo aquilo e falei: Deus, faça comigo assim como o Senhor fez com Jacó. Desce aqui na terra, toca na minha carne e muda o meu caráter. Muda a minha índole, muda os meus pensamentos, muda os meus comportamentos. Me quebra,
Mas não deixa eu ser assim, porque eu não quero. Me perdoa. E aí eu me coloquei num lugar de humilhação, de me humilhar na presença de Deus. Porque você pode ser como Saul ou você pode ser como Davi. Qual que é a diferença de Davi? Quem aqui conhece a história de Davi e Saul? Saul era rei. Quando ele errou, quando ele desobedeceu, ao Senhor, sabe o que ele fez? Deus mandou Samuel repreender ele. Mandou o profeta repreender ele. E ele cagou e andou com o profeta. Tipo, mas o que eu fiz não tem nada não, mas não vai dar em nada não. E aí, ele foi desobedecendo a Deus. E Deus fez o quê? Retirou o espírito dele. Qual que é a diferença de Saul e Davi? Davi cometeu adultério. Davi cometeu assassinato. Davi pecava, Davi errava. Só que toda vez que Deus repreendia Davi se jogava no pó. Rasgava suas vestes, colocava roupa de saco, jejuava, orava, se arrependia, pedia perdão para Deus, se humilhava na presença do Senhor. Porque Deus sabe que nós somos carne, somos pecadores, somos caídos. E ele se humilhava, ele se jogava no lamaçal, e ele se arrependia de coração, e ele pedia perdão, e ele clamava a Deus por misericórdia. Por isso que Davi foi considerado o coração segundo o coração de Deus. Deus chamou ele de coração segundo o meu coração. Porque ele se humilhava. Saul não, errava e não aceitava a repreensão. Então tenha o coração de Davi. Poxa, eu já sei que eu tenho pensamentos e eu tenho comportamentos que não agradam ao Senhor. Como que eu faço para mudar isso? Se joga no pó. Coloca teu joelho no chão, tua cabeça no chão, deita no chão, se humilha, pede perdão. Clama por misericórdia. Fala, Deus, eu sinto muito. Me perdoa, toca em mim, modifica o meu caráter, toca na minha índole, nos meus princípios. Me faça parecida contigo, me moe, mas não deixa eu ser assim. Não deixa eu ter cara de boa. Não deixa eu ter voz de boazinha, de mansidão lá fora e não ser, em essência, isso. Não deixa eu parecer, porque eu não quero parecer, eu só parecia. Me transforma para que eu seja. Mas que seja de dentro para fora. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Para que não seja de fora só. Aquela pessoa é tão boazinha, ela parece ser tão bom, mas por dentro é o esgoto em pessoa. Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Já viu? Por fora é uma bela, mas por dentro não. Não, Senhor. Nos traga para a essência. Nos traga para a essência de volta. Bem assim, tenho esses pensamentos, mas não tinha discernimento. Mas o Espírito Santo tem me mostrado. Eu era muito assim, principalmente com o meu marido. Estou passando por isso. Deus tem me mostrado muita coisa que eu fiz. Mesmo depois de me batizar, eu me sinto tão constrangida. É assim que a gente se sente mesmo. Então, que a gente possa se colocar nesse lugar de humilhação na presença do Senhor. Não seja morna. Não seja morna. Eu quero ser fria. Seja fria. Vá viver no mundão. Eu quero ser... Então, vá para Cristo. Mas não fica em cima do muro. Porque você vai ser vomitada. E aqui ele fala: porque tu dizes, sou rico, tenho prosperado e nada me falta, mas não sabe que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Gente, olha isso.
É o versículo 17, a gente leu 15 e 16, que fala sobre conheça as tuas obras. Aí no 17, porque tu dizes, sou rico, tenho prosperado e nada me falta, vírgula. Lembra da vírgula? Mas não sabes que és infeliz. Bom dia. Bom dia, meu amor. Dá bom dia pra todo mundo. Mas não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Quer dizer, tu tá falando que tem prosperado e não falta nada, mas por dentro, no teu espírito, tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Não basta ser só pobre, é infeliz, miserável, cego e nu, de espírito. Aí ele fala, eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo. Isso aqui tá falando do espiritual, gente. Vê se vocês entendem. Eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas, para que te cubras. Filha, abaixa aí. Filha, deixa bem baixinho. Para que te cubras, e a vergonha da tua nudez não seja mostrada. Qual nudez que ele está falando aqui? Nudez espiritual. Gente, espera aí. Filha, mais. Não. Baixa mais. Ele está falando da nudez do espírito. Para que te enriqueças. Roupas brancas para que te cubras a sua vergonha da tua nudez não seja mostrada. E colírio para que os apliques sobre os teus olhos e enxergues. Só um minutinho. Adri, eu não vou falar de novo. Eu não consigo, gente, concentrar com televisão e som. E colírio para que aplique sobre os teus olhos e enxergue, porque está cego. Eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo. Se por zeloso e arrepender-te. Então ele está falando aqui, ó, que Deus repreende. Ele está falando, eu repreendo e castigo todo quantos eu amo. Sabe por que ele está constrangendo vocês? Sabe por que ele está podando vocês? Sabe por que ele está limpando? Sabe por que ele está tirando pessoas? Sabe por que você está passando essa luta? Porque ele te ama. Porque se ele não te amasse, você estaria entregue ao mundo. Estaria só vivendo os prazeres da carne e estaria tudo bem. Mas eu repreendo e castigo. Presta atenção. Repreendo e castigo. Igual a gente quando pega o filho da gente, igual, repreendi o Adri. Acabei de pedir para ele abaixar a televisão 3 vezes. Se ele continua me desobedecendo, eu vou fazer o quê? Eu vou castigar ele. Eu vou falar assim, ó, você vai ficar de castigo, você vai ficar sem celular. Porque eu estou te repreendendo e você não está me obedecendo. E é assim que Deus faz conosco. Ele primeiro ele repreende. Primeiro ele repreende. Ele vai repreendendo. Você não vai obedecendo, você não vai obedecendo. Aí ele te dá um castigo. Porque ele te ama. Assim como a gente faz com uma criança. Eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo. Se, pois, zeloso e arrependente. Para que vocês se arrependam por zelo. Aqui a Ana falou. Na versão da minha Bíblia, no versículo 19, fala assim: portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. É porque não é para brincar, eu já falei para vocês, não dá para ficar brincando. Deus está nos chamando para um lugar de responsabilidade. O que é o lugar de responsabilidade? Onde eu sou adulta, onde eu sei o que é certo e o que é errado, onde eu sei o que a Bíblia fala, por qual caminho eu devo andar, e eu preciso ser responsável com isso. Igual a responsabilidade que você tem com o seu trabalho. Se você tem que entrar no trabalho às 8, você não acorda às 7 para você tomar café, se arrumar, e às 8 você está lá para você bater o ponto?
Porque você é responsável. Você tem compromisso com o seu trabalho. Eu fiz uma aliança com vocês. Primeiro eu fiz uma aliança com Deus e depois com vocês. Qual foi sua aliança, Chá? Deus, eu vou fazer um desafio. 40 dias. Onde eu vou jejuar por 40 dias. E eu vou trazer, eu vou orar, eu vou trazer a tua palavra, eu vou falar dos meus conhecimentos, eu vou falar de ti. Eu fiz um compromisso, uma responsabilidade. Então eu sei que todos os dias, durante a semana, às 7 da manhã, eu tenho que estar aqui com vocês. Porque eu sou adulta, eu sou responsável pelos compromissos que eu faço. Poxa vida, você é adulta. Você sabe que não pode fazer tal coisa. Mas você não é responsável, porque você ainda está imatura. Espiritualmente você é imatura. Você não tem domínio próprio, que é o fruto do Espírito Santo. Domínio próprio sobre o quê? Sobre a sua carne. E o jejum é para isso. E ele está falando, levem as coisas a sério. Não fica brincando, porque não sabe se o dia de amanhã. Então ele fala, eu repreendo e castigo todos que eu amo. Se por zeloso e arrependente, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Deus está falando, eu estou à tua porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, por que se alguém ouvir a minha voz, gente? Porque para ouvir a voz de Deus, nós precisamos estar sensíveis. Porque enquanto você estiver morna, misturada com as coisas do mundo, Deus está batendo, está gritando, está berrando, mas você não vai ouvir, porque você está cega, surda e muda. Você não ouve, não enxerga e não fala. Então ele fala, se alguém, então tem várias pessoas, ele está batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, se aquela pessoa abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Se você ouvir a voz de Deus, se você abrir a porta e falar, Senhor, entra, porque eis que bato na porta. Aqui, eu tô aqui na sala da minha casa, a porta tá aqui do meu lado, aqui, ó, a porta de entrada. Se alguém bater na porta e eu abrir e convidar essa pessoa para entrar, ela vai entrar. Se a pessoa ficar batendo na porta e eu não abrir, a pessoa não vai entrar, porque existe um concreto, um trem de madeira, essa pessoa é de carne e ela não consegue ultrapassar se eu não abrir. Eu preciso abrir. Deus está falando para você, você precisa abrir. Se você não abrir, mesmo eu sendo Deus, eu não vou entrar sem ser convidado. Eu não entro. Então você precisa abrir. Quantas estão dispostas, disponíveis a abrir a porta para Deus entrar? Fala para mim aqui, eu tô. Fala, pode entrar, Jesus. Entra, Senhor. Porque Ele bate a porta. Ele bate a porta. Quantas aqui estão dispostas e disponíveis a irem para um lugar de responsabilidade? Pode entrar, Jesus. Eu quero. Amém. Só duas, gente. Só duas. Porque você está declarando, você está falando, Deus pode vir, pode entrar.
Eu te convido, Jesus. Pode entrar, Jesus, e fazer morada. Entra, Jesus, eu quero. Amém. Glória a Deus. Olha, gente, eu me arrepio toda. Tô toda arrepiada. Tô toda arrepiada, emocionada, porque eu sei que Deus tá entrando na tua casa, na tua vida. E você pode falar assim, Chal, mas eu não vejo nada acontecendo. Peça para Ele abrir teus olhos, porque já está acontecendo, Ele já está fazendo. Ele já está movendo as águas. Ele já está limpando. Deixa Deus entrar, eis que bato a porta. Eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo. É porque Ele te ama. É porque Ele me ama. Porque se Ele não me amasse, Ele não ia me repreender. Se Ele não me amasse, Ele não me levaria no secreto, não me repreenderia, Ele não me castigaria, porque tem um preço. Eu quero, Jesus, a casa é sua. Eu quero, entra, Jesus, a minha avó. Amém. Porque Ele nos ama. Sabe o pai que deixa o filho fazer o que ele quer? Sabe o pai que não corrige o filho? Que deixa o filho ficar no joguinho o dia inteiro, que não impõe limites, que não chama atenção, que não educa, esse pai não ama. Esse pai não tá nem aí. Agora, o que chama atenção, o que é chato, chama atenção, que briga, que ensina, que não desiste, que corrige, é o pai que ama. É o pai que ama. Porque quanto mais a gente ama, mais a gente quer que aquela pessoa não sofra. Mais a gente quer que aquela pessoa ande nos caminhos retos. Entra, Espírito Santo, e toma o teu lugar, que é seu por direito. Eu te convido. Amém. Deixa Ele entrar. Não seja morna, não seja quente. Seja quente ou seja fria, mas não seja morna. Saia desse lugar. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando, gente? O que eu estou falando não, o que Deus está falando para vocês. Chegou o tempo de responsabilidade. Deus está chamando vocês para o crescimento, para o amadurecimento, para a responsabilidade. Não seja mais guiada por sistemas religiosos. Deixa o Espírito Santo guiar vocês. É melhor agradar a Deus do que agradar aos homens. Nós estamos chegando no final dos tempos. E o Senhor está levantando uma geração do fogo. Uma geração que ora, que jejua, que busca, que renuncia. Não é uma geração perfeita, mas é uma geração disposta. É uma geração que fala, Senhor, eu não sei como fazer, mas eu estou aqui. Senhor, está me doendo, está me corroendo, mas eu estou obediente e eu vou permanecer obediente na tua palavra, até que o Senhor me dê uma ordem contrária. Até que o Senhor fale outra coisa, eu vou permanecer debaixo daquilo que o Senhor já falou. Deus me deu um direcionamento, e Ele, me deu vários. E até que Ele fale o contrário, eu vou permanecer debaixo dessa palavra. E aí vem uma proposta X e vem uma pessoa falando Y e eu vou continuar obedecendo a Deus, porque é melhor obedecer a Ele. Pra gente encerrar, tem a história de um profeta que eu já falei, não sei se foi nesse ou no outro desafio. Deus dá uma ordem para um profeta e fala para ele assim, ó, vá naquela cidade, vá até o rei, fale tal coisa pro rei e depois você pegue e volte por outro caminho. Não volte pelo caminho que você entrou. Então é tipo assim, ó. Você entrou pela porta da frente, vá até o rei, dê o recado e saia pela porta de trás. Não volte. Não beba nada e não coma nada. Dê o recado e vai embora. Deus foi e deu essa ordem pro profeta.
O profeta entrou na cidade, foi lá, falou com o rei, não comeu, não bebeu. Foi pela porta de trás, que era pelo outro caminho, e foi. Aí ele estava andando. Existia um profeta, um outro profeta, um segundo profeta, dentro daquela cidade. E aquele profeta ficou sabendo que um outro profeta de Deus tinha ido dar um recado para o rei e tinha ido embora. E aí ele falou para o servo dele assim, ó, vá até o profeta da cidade, falou para o outro profeta, vá até aquele profeta e diz para ele que Deus me mandou. E fale para ele voltar e pousar na minha casa, que eu vou dar água e comida para ele. Aí o servo foi até esse profeta e falou assim, olha, o meu patrão mandou eu vir aqui falar para você que Deus falou que é para você voltar para a cidade e para você ir para casa dele comer e beber. Eu tô resumindo a história, tá? E aí o que esse profeta fez? Esse profeta pegou e falou, ah, Deus falou? Então tá bom. Aí ele pegou e voltou. Foi para casa desse profeta, que era dentro da cidade, e que Deus tinha falado que não era para voltar. A ordem de Deus foi clara. Entre, dê o recado, não coma, não beba, e vá por outro caminho. É uma ordem clara. Aí chega um enviado, fala para ele, volta, que Deus mandou. Aí ele não consultou a Deus e ele não ficou debaixo da palavra de Deus. Ele foi lá, voltou. Aí ele comeu, bebeu. Quando ele estava comendo e bebendo, Deus falou para ele, tomou o profeta que é o dono da casa e falou, tu morrerás, porque eu te dei uma ordem e tu não me obedeceu. Resumindo, o profeta comeu, bebeu, levantou para ir embora. Quando ele levantou e ele saiu, ele mal saiu, um leão atacou ele e ele morreu. Ele morreu. Achou por que ele morreu? Porque Deus deu uma ordem para ele. Não volte, não coma e não beba. Vá pelo caminho que eu te mostrarei. Vá por outro caminho. Deus deu uma ordem. Ai, Chau, mas foi um enviado de Deus. Que enviado de Deus, gente? Tem enviado do diabo também. O diabo também fala. O diabo usa a boca. Eu já falei pra vocês, eu falei ontem. Falei anteontem. Usa a boca, às vezes, do pastor, da pastora, do fulano, de pessoas que estão no altar, de pessoas que estão dentro da igreja. Se a pessoa tiver com brecha, o diabo usa a boca delas. Mas como que eu vou saber se é Deus ou se é o diabo? Deus não contradiz a sua palavra. Se Deus deu uma ordem, vá, não coma, não beba e não volte. Pronto, é melhor agradar a Deus do que agradar aos homens. Mas ele quis agradar aos homens e não ficou debaixo da palavra de Deus e ele morreu. Deus não contradiz a sua palavra. A palavra do Senhor diz os 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, não honrarás seu pai e sua mãe, não farás para si imagens de esculturas. Beleza. Depois vem Pedro. Aí Deus fala para Pedro. Jesus fala para Pedro. Pedro, tu és rocha. E sobre a tua rocha construirei a minha igreja. E a igreja é viva. O corpo de Cristo, ele é vivo. Só que Deus não contradiz a sua própria palavra. Entende isso, gente? Então Deus falou para Pedro assim, eu construirei sobre essa rocha a minha igreja. Mas essa igreja é uma igreja viva, que vai ser construída a partir de Pedro ali. Ok. Mas quais são os fundamentos, a base dessa igreja? Igual uma construção. Tem uma casa, primeiro você tem que planar a terra, depois você faz a base que vai sustentar a casa. Qual que é? É a palavra.
não matarás, não roubarás. Não é assim. Deus deu os 10 mandamentos. Aí chega Pedro, sobre você construirei a minha igreja e uma igreja viva. Ah, tá. Então a partir de Pedro agora, Deus vai contradizer a palavra dele. Antes de Pedro não podia matar. Mas agora, depois de Pedro, pode matar, porque agora a igreja é viva, então a igreja pode tomar as próprias decisões, pode fazer os próprios mandamentos, pode criar as próprias coisas. Então, a partir de agora, a igreja vai começar a tomar a decisão dela? Não. Deus está falando que a igreja ela é viva, mas com base nos mandamentos do Senhor. Porque Deus não contradiz a própria palavra, Ele não se contradiz. Ele não fala, não pode fazer imagem e depois ele fala, agora faz imagem porque agora a igreja é viva. Não. Se não pode matar. Agora pode. Ah, tem que honrar pai e mãe. Agora eu não preciso honrar pai e mãe. E aí vocês podem tomar as próprias decisões. A palavra diz, se seguis os meus caminhos e obedeceres os meus mandamentos. A igreja é viva, seguindo os caminhos e obedecendo os mandamentos. Vocês conseguem entender isso? Pronto. Eu não estou falando de religião, estou falando da Bíblia, da palavra. Então é melhor que eu seja quente ou que eu seja fria, mas não seja morna. Sai desse lugar. A minha mãe falou que assim, isso haja um espírito de confusão. Isso mesmo. Porque o diabo, ele usa da palavra para contradizer a palavra. E aí ele fala que não tem nada a ver. Quantas vezes eu já ouvi, não, mas é porque a partir de Pedro, Deus construiu uma nova, a igreja é viva. E aí a igreja pode fazer o que ela quiser. E muitos são enganados. Muitos são enganados, muitos são desviados, muitos se perdem. Porque começa, cada um criar a sua própria lei, cada um fazer, isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo, essa parte aqui eu leio, essa parte aqui eu distorço, essa parte aqui eu dou outro sentido para ela. Mas o sentido é um só, conheço tuas obras. Tu tá fazendo o que eu falei que não era para fazer. Tá sendo nem fria nem quente, tá sendo morna, vou te vomitar. Eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueça, roupas brancas para que te cubras da tua vergonha espiritual, da tua nudez, para que a tua nudez não seja mostrada, e colírio. Olha Deus falando, te aconselho colírio, para que o aplique sobre os teus olhos e enxergues, porque estais cegos. Eu repreendo e castigo todo aquele que eu amo. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu cearei com ele e ele ceará comigo. E para a gente encerrar, Deus está nos chamando para esse lugar. Chega de ser morna. Ninguém gosta de nada morno. Você gosta de café morno? Café para mim tem que estar quente. Eu não gosto de café nem morno nem frio. Eu gosto de café quente. Eu gosto de chá quente. Amém? Que o Senhor conduza o teu sábado, que seja um sábado abençoado. Que o Senhor possa tocar no teu coração, na tua mente. Que você possa obedecer o convite dele quando ele te chama para ir para o secreto. É uma luta, é uma guerra mesmo. Você perde a vontade, você acha que é besteira, o diabo joga várias setas, mas que o Espírito Santo que habita em você te conduza, que ele sobressaia aos desejos da tua carne, que você obedeça, que você se permita ser tocada e transformada por Deus, que ele toque no teu caráter, que ele toque no oculto, no profundo, no secreto, naquilo que te afasta dele, e que o Espírito Santo queime tudo aquilo que tem impedido você de entrar na presença do Senhor. Tudo aquilo que tem impedido você de ser responsável com as coisas de Deus.
Eu declaro um sábado de descanso, de reflexão, de transformação, de mudança, para que você possa viver lá na frente aquilo que Deus tem preparado para você, porque você precisa se tornar a mulher capaz de sustentar as bênçãos de Deus para sua vida. Amém? Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. A live vai estar no YouTube, tá bom? Beijo.